Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é genocídio, mas é genocídio desde o começo, desde a primeiro quilômetro de estrada que entrou dentro na terra de Yanomami. Da terra indígena, voar pra Índia, sobra pro teu filete, mas sangue na mídia. Quem pode curar essa doença, envenenar o pajé? Ganância, doença, engana quem pensa. Que a balança que pesa o ouro, também pesa a consciência. O Smart declarou que não sabia que tinha índios lá. Essa não sabia é uma admissão de uma coisa inadmissível. A ignorância, nesse caso, é culpável. Não dá para dizer eu não sou genocida porque eu não sabia. Eu entendo que o garimpo ele não chegou, ele só se alastrou, né? Porque ele já estava lá. Quase toda a área, né, de extração garimpeira no Brasil está concentrada na Amazônia. E quando essa atividade se estabelece, ela nem sempre vai olhar para a lei, ela nem sempre vai olhar para os limites que estão impostos. Muitos dos nossos parentes foram aliciados por essa questão de garimpo. Alguns lideranças também foram aliciados por essa garimpo ilegal. E com isso nós tivemos impacto muito grande em relação à questão do conflito interno entre os Yanomamis também. Quem ficou mais vulnerável hoje são as mulheres Yanomami, que foram afetadas mais na questão de psicologia, porque o seu filho, o seu neto, foi tirado da comunidade para o garimpo. Quando a gente começou em março, a gente tinha 4.750 hectares de garimpo ativo, então atividade garimpeira. E no início desse mês, né, quando a gente faz de 10 em 10 dias de cada mês, no início do mês, o levantamento é de 136 hectares. Então a gente passou de 4.750 para 136 hectares. Não tem nem como comparar o que era em dezembro de 22, que era o número era super maior, então a gente nem compara, né? A gente está comparando do início da operação com a data de hoje. O ouro, que é um bem que vale muito dinheiro, basicamente ele era extraído de um garimpo, fosse ele legal ou ilegal dentro de uma terra indígena. O garimpeiro, ou qualquer pessoa, tá? Porque não precisa ser o garimpeiro. Pode ser o garimpeiro, pode ser o piloto de avião, pode ser o vendedor de combustível. Qualquer pessoa podia pegar esse ouro e levar para um posto de compra de ouro, que é uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, que basicamente é uma instituição financeira, mas que é uma lojinha de compra de ouro. A pessoa chegava com esse ouro nessa lojinha, que por lei são as únicas que podem comprar o ouro dos garimpos, e falava, olha, eu tô aqui com 100 gramas de ouro, preenchia um formulário à mão mesmo, colocando ali seus dados e dizendo de onde que o ouro vinha. Todas essas transações eram protegidas pela presunção de boa-fé. Isso mudou recentemente, porque em 2023 a Receita Federal passou a exigir nota fiscal eletrônica. Então isso significa que toda vez que a lojinha de compra de ouro comprar um ouro do garimpo, ela vai ter que ter uma nota fiscal eletrônica, e isso na hora está no sistema aí das autoridades, tá? E muito importante também, o STF em 2023 suspendeu essa presunção de boa-fé. Então não existe mais essa história de que a pessoa compra ouro, guarda o formulário e tá tudo bem. Não tá tudo bem. E o que significa não ter mais a boa-fé? Significa que se a polícia, as autoridades chegarem numa loja de compra de ouro e essa loja não conseguir comprovar
da onde que ela está comprando ouro, se o garimpo está legalizado, ou seja, conseguir comprovar todas as suas transações, ela pode ser implicada num processo, ela pode ser responsabilizada. O programa Ouro-Alvo, ele utiliza diversas técnicas, dependendo do material aurífero que chega para a Polícia Federal. E a gente começa a fazer estudos desse ouro para tentar identificar a origem geográfica dele. Só com as notas fiscais eletrônicas e com a queda da boa-fé, a produção oficial de ouro dos garimpos em 2023 caiu 45%. A gente está falando de mais de 4 bilhões de reais. Então, de fato, foi uma chacoalhada muito grande. Em 2024, nos primeiros meses de 2024, isso foi mais acentuado ainda. Então, a gente viu uma queda de produção de mais de 80% comparado ao período que não tinha nenhum controle. Eu fui já com pedagogia para lá. E o que os Yanomami queriam naquela época, que era um tempo de garimpo, no Rio Catrimane, eles pediam a escola. A escola para eles, entre aspas, era ver escrever, né? Porque os outros escreviam, liam, pegavam um papel. Aí eles também queriam fazer isso daí, mas não tinha uma ideia de uma escola como nós pensamos em escola. E a gente às vezes chega aqui em Roraima, né? A gente pensa que são igual Macuxi, igual Wapitiana, que tem sua originalidade também, né? Mas não é igual Yanomami, não. Eles pensam como floresta, eles pensam como gente que está lá perto do igarapé, perto do rio, com aqueles peixes, com aquelas plantas, com aqueles animais. Fiz as tratativas com relação, né, à busca dos pacientes contaminados ali por supostamente mercúrio naquele período, algumas crianças com deficiência eu consegui encontrar, e nós fizemos um trabalho em conjunto com a Fiocruz, né, com o Dr. Paulo Basta, o Eric James, e a gente conseguiu hoje fazer um manual voltado, né, para essas populações expostas, além também de produzir o livro Garimpo, Crime, Contaminação e Morte. Quando a gente fala de extração de ouro no Brasil pelos garimpos, um dos principais problemas que a gente tem, é um problema que fica quase que obscuro, que a gente não fala muito, é o uso do mercúrio. O mercúrio e o metilmercúrio, né, que é depois da degradação por algumas bactérias, ele contamina tudo. Contamina primeiro a água, o solo, as folhas, mas em especial pelo processo de bioacumulação, os peixes e os mamíferos. Então, o impacto no meio ambiente, onde a gente vê lá os lugares onde os indígenas pescam, pegam água, mas também tem algumas outras contaminações nos sedimentos, nas folhas, que ficam por muito mais tempo. Esse momento da emergência, desse grande impacto de ver que pessoas perderam vida por causas que poderiam ser evitadas. A equipe da busca ativa, que também era composta por gestores em saúde coletiva, eles faziam essa busca toda manhã para saber se algum paciente estava com sintomas, se tinha febre. E aí, nessa busca ativa, fazia exame de malária, testagem para Covid, aquele que era testado positivo já fazia o acompanhamento, e aí tinha casos que era Covid e era malária. Quando a gente chegou e visualizou, tivemos um grande impacto enquanto profissional. Enquanto profissional, a gente conseguia dar o melhor de si, mas enquanto pessoa indígena, enquanto morador de comunidade, conhecedor da realidade, a gente sofreu. Durante o governo passado, nós assistimos um cenário de caos, tanto é que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, ela ingressou, especialmente no período da pandemia, com uma DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental de falta de acesso a serviço de saúde. Então, nós estamos falando aqui de ações de desagregar, desestruturar a Secretaria de Saúde Indígena, de redução de orçamento. Inclusive, no último ano do governo, tivemos uma pretensão de corte de 59% no orçamento da saúde indígena. Com a eleição do presidente Lula, no período da transição, a gente conseguiu manter o orçamento.
crescemos mais de R$ 1 bilhão durante esse governo do presidente Lula, embora na nossa leitura o orçamento ele ainda é insuficiente pelo cenário de demandas reprimidas, represadas da saúde indígena, sejam de contratação de mais força de trabalho para superar vazios assistenciais, de saneamento básico, o acesso à água potável é fundamental para a prevenção de doenças. Hoje, por exemplo, os igarapés foram feitos vários buracos e se tornou criadora de mosquito. E como é que a gente vai jogar um veneno, alguma coisa dentro desses buracos? Se os meus parentes estão lá embaixo daquele igarapé e estão escorrendo para cá e estão tomando banho e vão beber aquilo ali. Cheguei na casa Yanomami, né, e o cenário era de tristeza, né, muitas crianças, pele e osso, eram crianças e mães e idosos pedindo socorro. Né, e o presidente Lula ele teve essa sensibilidade de mobilizar todo o país para Boa Vista, Roraima, para auxiliar esse povo. Em seguida, eu fui convocada para trabalhar em Surucucu, que foi um dos locais que mais chamou a atenção do mundo, né, em termos de desnutrição grave e a fome. Né, lá era soberano a fome na época. Acho que o olhar do governo não tem que ser, eles vão ter que aprender, conviver com uma sociedade não indígena. Não é, porque isso você está dizimando, acabando com a cultura e a convivência, a sabedoria e o conhecimento do povo indígena. O que o povo Yanomami precisa hoje é que sejam escutados, sejam ouvidos, que o governo precisa ouvir. Como é que eles querem ser tratados? Como é que o governo precisa trabalhar com eles? A terra não é carne para ser vendida em pedaços. A terra é a mãe e precisa respeitar. Da terra que está nascendo a comida para nós. Precisamos preservar os povos indígenas enquanto eles estão aqui. Enquanto eles defendem a Amazônia, enquanto eles defendem o mundo como um todo. E o país e os governantes, chefes dos estados, precisam respeitar isso. E a COP, eu acho que é um caminho para isso, para ser discutido. Precisa ter um assento dentro do conselho, no meio dos chefes dos estados, para discutir e colocar isso na mesa. Várias propostas a serem aceitas, não é só uma proposta dos povos, tem que ter aceito várias propostas para ser discutida. Temos solução? Temos, então vamos usar a melhor nossa arma hoje. O que é? Diálogo, vamos dialogar. E nós queremos, como falei, nós também queremos ser escutados, ouvidos pelos governos. A gente precisa ser escutado para que a gente possa fazer um trabalho diferente. Não quero marcas no meu corpo de tiro preconceito algum. Eu quero ser marcado com Jeripá, Piurucu. Há tantas vozes na floresta e dentre elas sou mais um. Ecoando a sabedoria do povo Mapuna. E as notícias de novo, infelizmente, já anunciam a morte de outro parente. Querem acabar de vez com nossas esperanças, assassinando guerreiros e lideranças. Pele vermelha na pele, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Com um efeito feito da sirena cuia, a resistência é diferente da papuia. Não quero marcas no meu corpo de tiro preconceito algum. Eu quero ser marcado com Jeripá, Piurucu. Há tantas vozes na floresta e dentre elas sou mais um, ecoando a sabedoria do povo.